Meus irmãos e minhas irmãs, vocês presentes aqui no santuário, também você em casa, que a alegria é nossa, né? Chegamos na celebração do Natal, né? Pelo menos do nascimento de Jesus. Na verdade o Natal é amanhã. Amanhã estaremos celebrando o Natal do Senhor, que é também o nascimento. Hoje é a missa da noite, que antecipa também, estamos celebrando, já estamos nesse clima de festa. Então já podemos cantar com os anjos, conforme o Evangelho, glória a Deus no mais alto dos céus, porque hoje nasceu para nós o Salvador. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, quem é esse menino que nasce? E onde nasce? Por que nasce? Vocês nunca se perguntaram a esse respeito? Como nasce? Do jeito que nasce? Onde nasce? É o que Deus está querendo nos dizer. E o nascimento de Jesus contrasta com um monte de outras coisas que nós mesmos buscamos e que a sociedade na época do tempo de Jesus também buscava. Portanto, ninguém esperava, ou ninguém acreditou, ou poucas pessoas acreditaram. Quem deveria acreditar mesmo não acreditou. E é nesse contexto que nasce Jesus, esse menino Deus encarnado, a palavra, que nasce com esse objetivo de ser luz, iluminar caminhos, iluminar trevas, trazer alegria. Portanto, a esperança que tanto foi trabalhada em nós, que tanto cresceu em nós, a expectativa que brotava do nosso coração, principalmente no tempo litúrgico do Advento, que nós celebramos nessas últimas semanas, hoje chega à conclusão. A libertação chegou. E é disso que a liturgia de hoje fala para todos nós. O Salvador nasceu, portanto, a libertação chegou para todos nós. Obviamente, meus irmãos e minhas irmãs, celebrando o Natal de Jesus, o nascimento de Jesus, de uma certa forma nos faz recordar todo o plano de salvação do próprio Deus. Nós precisamos, através de Jesus, reler toda uma história e nos colocar situados nessa história. E nós vimos a primeira leitura do profeta Isaías, que aliás, o profeta Isaías sempre nos acompanhou, praticamente todos os dias. Foram pouquíssimos os dias que nós, enquanto igreja, não lemos o profeta Isaías. E hoje, nessa noite de Natal, estamos lendo o profeta Isaías. O profeta Isaías é o profeta da esperança, da concretude, ou dos ensinamentos, ou da expectativa alcançada com o menino. E a primeira leitura fala justamente desse menino, não de Jesus, mas podemos entender que pronuncia, profetiza, falando de mais tarde de Jesus. Na época do profeta Isaías, no contexto que ele escreve esse texto de hoje, ele fala diretamente para duas tribos de Davi, Zabulon e Neftali. Essas duas tribos pertenciam ao reino do norte, foram invadidas pelo Império Assírio. Vocês sabem muito bem que essa região ali de Israel foi uma região muito invadida, muito lutada, muito disputada pelos grandes impérios. Primeiro, podemos falar com toda certeza, foi o Império Grego, o Império Egípcio, o Egito, que sempre dominou, teve um bom tempo, teve o domínio, principalmente depois de Moisés, inclusive, ele dominou ali aquela região. Depois vem o Império Assírio, o Império Babilônio, o Império Grego, o Helenismo, Roma, no tempo de Jesus. Então, é uma região muito disputada, infelizmente. Talvez porque ali, sendo uma região tão disputada, Deus se manifestou e manifesta até hoje, porque lá, em Jerusalém, principalmente, ou toda a região, é um lugar abençoado. Você sente ali a presença de Deus em tudo aquilo ali, na história, nos próprios acontecimentos. Mas o profeta Isaías, no tempo que ele escreveu esse texto, as duas tribos, como eu havia dito, Zabulon e Neftali, tinha sido invadido pelo Império Assírio e tinha devastado mesmo toda a região. E vocês sabem, quando o poderoso ele invade, ele realmente quer destruir tudo, destruir não somente as pessoas, mas destruir toda uma cultura, todo um aparato todo, para que de fato seja dominado, porque é assim que os poderosos fazem, eles dominam, eles querem dominar, e dominam de todos os sentidos. E no meio do sofrimento, perda, numa escuridão completa, é que aparece o profeta Isaías anunciando uma luz.
E aí então quando o profeta fala anunciando uma luz, né, da primeira leitura, nos faz recordar lá um novo tempo, uma nova criação. Porque quando, não sei se vocês se recordam, quando Deus cria, começa a sua criação, a primeira coisa que ele faz é a luz, fiat lux, e a luz se fez. Ele diz, e a partir então da criação da luz é que Deus vai criando tudo. Então veja interessante, as profecias de hoje, a primeira coisa que o profeta Isaías fala é da luz, porque a luz quer dizer uma nova criação. Precisamos então de uma nova criação, porque essa que está aqui, onde tem muitas pessoas exploradas, dominadores dominando, pessoas dominando e pessoas dominadas, isso não é vontade de Deus. Deus não quer isso, então precisa de fazer uma nova criação. Portanto, o profeta fala de luz, simbolizando essa nova criação. Depois, na mesma leitura que nós lemos do profeta Isaías, o profeta ele fala do fim da opressão, fim daquelas pessoas, daqueles que são opressores. E obviamente, se fala fim dos opressores, fala da alegria dos pobres, dos oprimidos. E como ele fala nisso, ele comparando, né, como um homem que colhe, ou como os vencidos, né, ou aqueles que estavam lutando numa guerra é vencido, e depois pega os restos dos soldados, dos opressores, enfim, né, no contexto, né, faz uma grande fogueira e queima tudo, né, e celebram a alegria. A segunda parte da leitura de hoje, então, do profeta Isaías, vai falar na alegria dos oprimidos sobre o opressor. E por fim, a leitura fala do menino. É um menino que vai nascer e que vai trazer a salvação para o povo. Veja bem, nós estamos lá numa primeira leitura, né? 500 e poucos anos antes de Jesus, mais ou menos 527 antes de Jesus, mais ou menos que aconteceu isso. Lá, o profeta já falava do menino que viria restaurar, né, iria salvar o povo da opressão, iria devolver a alegria, iria devolver a luz ao povo. Então, nós vemos que Deus, né, quando o profeta fala de menino, isso vai totalmente contra, né, aquilo que às vezes nós achamos que vem, que traz a salvação para todos nós. Porque muitas vezes a gente fala do poder, das armas, enfim, e Deus então fala da fragilidade de um menino que nasce. O que é um menino? O menino o tempo todo ele precisa de cuidados. Vocês que são pais sabem muito bem disso. Se a criança nasce, se você não cuida dela, ela morre. E Deus vem justamente contar com uma criança, com aquele que é frágil. Interessante, não é? Às vezes a gente fica preso nas forças, nas armas, no poder, e Deus sempre conta com fragilidade, com o fragilizado, menino. Não é diferente do que nós ouvimos na segunda leitura, que foi na segunda leitura no Evangelho. No Evangelho nós vimos, né, a narrativa desse conflito vivenciado pela mãe de Jesus e o próprio José, porque eles são obrigados a deixar a sua terra, que é justamente Nazaré, e ir para a Galileia para fazer recenseamento. Veja bem, recenseamento é coisa de opressor. Recensear não é para dar boa vida para o povo. O recenseamento é para ver quantas pessoas tinha, para a gente cobrar mais. Para a gente cobrar mais, porque os impostos. Então esse era o objetivo, saber quantas pessoas existem para poder arrecadar mais imposto. E José então é obrigado, deixa a sua terra para ir para lá, em pleno, né? Maria está próxima à sua gravidez, está chegando ao fim, e eles tem que ir. E o pior é que chega lá, não tem lugar para ficar. E os dias do parto completam. E aonde colocar a criança? Aonde, né? Deve ser uma agonia. Vocês conseguem imaginar a agonia, né? Imagine, né? Vocês já passou por isso, o pai, você que é pai, mãe, né? Imaginar não ter lugar para o seu filho ou sua filha nascer. É muito triste, é muito angustiante isso. E José e Maria vivenciou isso. Veja bem que interessante, porque não foi na cidade, não foi no centro. O nascimento do menino, e mais uma vez volto que menino, frágil, fraco, que necessita de todos os cuidados, não foi no palácio, porque o palácio estava em Jerusalém. O palácio, o templo,
né, as pessoas que dominavam o mundo da época estavam lá em Jerusalém. E no entanto, Jesus, o menino, o frágil Deus encarnado, nasce numa cidade distante chamada Belém, e de pais imigrantes, porque tiveram que deixar Nazaré e ir para Belém. E ainda o que é pior, nasce de uma condição subhumana. Você não ter lugar, né, um lugar reservado, né, para você sofrer as dores do parto, e para colocar a criança, não ter nem roupa direito. Isso é uma situação subhumana. Ninguém merece isso. E foi nessas condições. Mas o mais interessante que nos chama também a atenção é que os anjos, ou um anjo, ele aparece aos pastores. E o Evangelho faz questão de dizer que os primeiros que visitaram aquele menino foram os pastores. Quem são os pastores? É bom nós sabermos quem são os pastores, porque hoje nós temos uma figura muito pastor, né? Sou bom pastor, ovelhas, lindo, lindo, lindo. Mas o pastor, no tempo de Jesus, não era bem visto, não era gente de bem. Os pastores no tempo de Jesus eram tidos como violentos. Além de ser tidos como violentos, geralmente eram pobres, porque eles ficavam, né, tomando conta, né, do seu rebanho. E além de ficar tomando conta do seu rebanho, não pertenciam, não frequentavam o templo. Não frequentava o templo, também não pagava o dízimo, não tinha uma vida religiosa como todo mundo deveria ter. Então, os pastores no tempo de Jesus, eles eram odiados como os vendedores, como os cobradores de impostos. Eles são equiparados. E por que os pastores eram tidos como violentos? Porque, olha, eu tenho que dar comida ao meu rebanho, certo? E acabou as pastagens. Aqui nós sofremos com seca, mas a região lá é árida. Então eu não tenho, né, mais comida aqui, então eu tenho que levar meu rebanho onde tem comida. Ou seja, sabe o que os pastores faziam? Invadiam o terreno onde tinha comida e levavam as cabras. Cabras não, o rebanho, né? E isso então, eles eram muito odiados. E aí o que mais que os pastores faziam? Eles que colocavam o preço, né? O produto deles, né, o rebanho deles, eles colocavam o preço, e às vezes colocavam um preço bem alto, porque era sofrido, muito sofrido, como nós fazemos até hoje. Por isso então, eles eram odiados. E interessante que o anjo do Senhor aparece para esses pastores que estavam tomando conta do rebanho, para avisar que o menino tenha nascido. E não sei se vocês se lembram a frase que o anjo diz para os pastores: ei, pode ficar felizes, porque hoje, na cidade de Davi, nasceu para vocês e para o mundo todo o Salvador, Cristo Senhor. Talvez a gente não sabe o peso que tem essa palavra, mas aqui está o centro dessa noite de hoje, dessa celebração. A frase do anjo, aquilo que o anjo diz, a boa nova, o evangelho, que o anjo diz para os pastores, aqueles homens marginalizados, violentos, pecadores, rejeitados pela sociedade. Não é de admirar, porque quem esperava por Jesus não dá a mínima por Jesus, nem conhece. No entanto, Jesus aparece, né, o anjo anuncia a boa notícia, o evangelho, para esses homens. Isso, claro, que tem um sentido para todos nós, porque esse menino que veio como luz, Deus encarnado, ele veio para salvar aqueles que eram oprimidos, aqueles que estavam à margem, por aqueles que eram condenados. Nós sabemos disso. E aqueles homens ficam com medo e falam: não precisa ter medo. Engraçado que nós vemos medo, né, também quando o anjo aparece para Maria. Maria fica com medo, e a mesma coisa o anjo, não fica com medo. E diz o texto bíblico que depois disso, né, os anjos celestes, uma corte celestial, cantam com aquele anjo: glória a Deus no mais alto do céu, e paz na terra aos homens por ele amado. Paz na terra. O paz aí, minha gente, é o shalom, é uma paz integral. Não é uma paz assim: nós estamos em paz aqui, né, dentro da igreja hoje, né? Olha, não tem som lá de fora, não tem carro passando,
Que coisa melhor ouvir a chuva? Isso é paz. Mas não é essa paz. A paz que Jesus vem trazer é a paz integral, é do homem todo e de todo homem, ou seja, a libertação, é o shalom. O shalom é isso. E o evangelista faz questão de dizer que esse menino veio trazer a paz para os pastores, ou seja, para os marginalizados, expressões, mas para os pobres, os marginalizados e todo o povo. Salvação universal, caráter universal. E os pastores ficam animados para ir ver, né, aquilo que os anjos tinham dito para eles. E eles foram ver, e eles encontraram conforme os anjos tinham dito, contavam para as pessoas e louvavam a Deus pelas maravilhas que Deus fez, e eles puderam contemplar. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós celebrar o Natal é isso, é deixar que esse Deus, que é grandioso, poderoso, mas que se faz humilde, simples, para demonstrar para todos nós que nós, se quisermos sermos libertos por Ele, nós temos que confiar nesse Deus que está sempre do lado dos pobres, que nos ensina, estando do lado dos pobres, dos oprimidos, dos marginalizados. E gostaria de finalizar lembrando a segunda leitura que foi lida para todos nós, quando Paulo nos convida a dar graças a Deus, né, porque a graça de Deus manifestou trazendo para todos os homens. E aqui Paulo faz questão de lembrar, né, não é mais para um grupo de pessoas, para todos os homens a salvação. Então que nós possamos acreditar nisso e que de fato nós possamos, tudo aquilo que o Evangelho põe para todos nós, o que é esse menino, né, quem é e por que veio, possa ser entendido e compreendido por todos nós, e que nós realmente possamos deixar esse menino frágil reinar nas nossas vidas, porque ele tem a capacidade de fazer a transformação, não somente na sua vida, mas na vida de todas as pessoas, mudar o rumo da nossa sociedade, se de fato nós vivenciarmos aquilo que ele ensinou, pregou. Amém.